Esses dias eu estava na minha casa e eu observava o meu jardim. E lá embaixo, a uns 6 metros mais ou menos, eu observava uma buganvília muito bonita que eu plantei logo que nós nos mudamos. E enquanto eu observava esta buganvília, eu vi 2 borboletas amarelas que saíram do meio daquela buganvília e estavam interagindo uma com a outra. Não sei o que elas estavam interessadas, se elas estavam brigando, se estavam acasalando, se estavam brincando. O fato é que elas não largavam uma a outra e elas começaram a voar em espiral, uma ao redor da outra, e sinceramente elas subiram a mais ou menos 20 e poucos metros de altura. E eu fui acompanhando aquilo e eu fiquei maravilhado com aquela altura, porque eu já achei impressionante. Mas fiquei mais encantado ainda quando, após terminarem de brincar, elas começaram a voar pelo jardim. Mas elas voaram numa velocidade tão rápida que eu fiquei olhando e pensando assim, mas borboleta voa nessa velocidade? Porque parecia a velocidade de um pássaro. E ela voava para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, e ia lá em cima, ia lá embaixo, foi lá no vizinho, lá longe, e voltou. E eu fiquei observando, encantado, aquele voo. E naturalmente um pensamento me veio. Talvez ontem ainda aquela borboleta rastejasse no chão e nem sonhasse com as alturas. Mas porque ela suportou um tempo de casulo e porque ela suportou um processo de transformação, agora ela era capaz de encontrar o inimaginável, de vivenciar uma liberdade que enquanto ela rastejava, ela nem pensava que podia existir, e de poder escolher aonde estava e como se locomovia de uma forma amplamente potente. Por que eu trago essa imagem aqui para nós? Porque o convite espírita é para que a gente vivencie isto. O convite espírita não é para que a gente entre na casa espírita, se reconheça lagarta, pegue uma chibata e comece a bater nas nossas costas para condenar a ausência de asas, ou para dizer que a gente vive caminhando nos terrenos baixos da vida. O convite espírita é para que a gente se conscientize da nossa destinação, e a nossa destinação é divina, a nossa natureza é divina, a nossa natureza é da grandeza de um filho de Deus. E qual é o limite para um filho de Deus? É inimaginável. Nenhum de nós pode sequer sonhar o que Deus sonhou para cada um. Nós não conhecemos ainda a nossa potência. E então o que a doutrina espírita vem fazer ao anunciar a imortalidade da alma é nos dizer que existe uma realidade dentro de nós que ultrapassa a nossa capacidade sequer de imaginação, e que transformar é o processo natural para revelar no tempo aquilo que é o destino de cada um de nós. Transformar é o caminho para encontrar o sonho de Deus para a vida de cada um de nós. Transformar, portanto, não é corrigir e modificar aquele imperfeito que é equivocado. Essa é só uma consciência parcial do processo. Transformar é permitir que a maravilha da alquimia da vida aconteça em nós. Porque quando ficamos limitados naquilo que somos, não permitimos a esse potencial maravilhoso e grandioso de se manifestar. E ficamos às vezes vivendo tempos muito alongados em etapas de limitação que já podem passar. Tudo isso porque tememos o casulo, tememos o tempo do aperto, tememos o tempo da alquimia da transformação e o próprio processo. Então a consciência espírita, ela requer que a gente mergulhe dentro de nós para poder abraçar este processo. Veja Jesus com os apóstolos. O que Jesus fazia com os apóstolos? Vocês veem no Evangelho Jesus perdendo tempo criticando os apóstolos?
falando com os apóstolos o quanto cada um deles está pequeno ou limitado na sua realidade, ou o quanto cada um está equivocado, ou o quanto cada um é imperfeito, ou o quanto cada um ainda não é aquele ideal de beleza e perfeição que deveria ser? É isso que Jesus faz? Não. Jesus ama aquela singularidade humana e imperfeita de cada um. Jesus abraça a vulnerabilidade. Jesus acolhe a imperfeição. Jesus faz um espaço de aconchego para que cada um possa fazer dois movimentos essenciais dentro deste percurso. O primeiro é reconhecer que é digno, e o segundo, poder mergulhar nas suas vulnerabilidades. Mas o reconhecimento da dignidade precisa anteceder o mergulho nas vulnerabilidades. Por isso eu começo hoje falando da potência. O que Jesus fazia com cada um era visitar cada um na sua experiência humana, abraçar aquela dor de se sentir pequeno, não visto, não percebido, não reconhecido, e mostrar para cada um que o amor visita cada ser humano, porque o olhar de amor de Deus para conosco não é igual ao nosso amor sobre nós mesmos, ou sobre o nosso olhar sobre nós mesmos. O olhar de Deus para conosco é um olhar de quem vê a sua obra em todos os passos e em todas as etapas. Então o que Jesus fazia era se aproximar daquela pessoa e mostrar para ela que ele a enxergava. Eu fico sempre muito tocado com a experiência, por exemplo, de Maria de Magdala, uma mulher que estava mergulhada em plena vulnerabilidade, em profunda dor íntima, em uma postura extremamente defensiva, usando os recursos que encontrou à sua época para buscar o seu senso de valor e o seu senso de grandeza pessoal, mas sem o encontrar, e vivendo um profundo vazio existencial, uma sensação de falta, de não ter, de não ser, porque todos a buscavam na calada da noite, mas ninguém olhava nos seus olhos a luz do dia. Era a mulher desejada e não respeitada, era a mulher consumida, mas não dignificada. E ela então ouve, através de uma serva, falar de Jesus, e ela vai buscar Jesus na calada da noite, na casa de Simão, e ela, ao entrar, vê Jesus no meio da multidão, e Jesus olha para ela com um olhar de profundo amor que a dignifica. Ela se sente naquele momento muito aconchegada no seu coração, porque ela sente que naquele momento ela foi vista. E Jesus então chega para ela e lhe diz, segundo os benfeitores: mulher, o mundo te ama porque te deseja, eu apenas amo-te. E naquele instante, Jesus mostra para ela que existe um amor que não precisa passar pelo desejo nem pelo consumo das próprias satisfações, que ama a dignidade de cada ser humano. Maria naquele momento se sente respeitada, validada, abraçada naquilo que ela tem de mais sagrado. Ato sequente, Jesus vai dizer para ela: a tua sede de amor é verdadeira, o poço em que buscas é que está contaminado. Olha que linda essa fala de Jesus. A tua busca por amor, por se sentir amada, respeitada, dignificada, é verdadeira, porque ela é uma busca natural do ser humano, Maria. Mas o caminho que você está utilizando não te serve, não tem para te dar o que você busca. Então este poço que você bebe está envenenado, e o que acontece é que você se contamina ao invés de se nutrir. Naquele momento Jesus estava dizendo para ela: existe uma dignidade em você que eu enxergo, e existe também uma vulnerabilidade profunda que precisa ser olhada, porque ela está sendo conduzida de uma maneira que você não encontra aquilo que você deseja. Percebam que na fala de Jesus não tem crítica, não tem condenação,
não tem classificação moral, não tem estímulo para que Maria pegue a chibata da autoagressão e comece a se punir. Tem só um recurso amoroso que diz para ela assim: existe um outro caminho que te oferta água viva e que pode encher o seu coração. Tudo isso para que Maria pudesse ser aquilo que o sonho de Deus sonhou para ela, uma grandeza de filha dignificada e respeitada na vida, como é aquilo que todo ser humano merece. O que Jesus fez com Maria, Ele fez com Pedro, Ele fez com Mateus, Ele fez com cada um dos apóstolos. Abraçou aquela condição humana para que pudesse caminhar na direção da sua destinação. E quando nós vamos ver Pedro, por exemplo, fazendo a transformação íntima, a gente vê esse caminho de pouco a pouco mergulhar em si mesmo. Primeiro ele se deslumbra, porque Jesus diz para ele: joga a tua rede do outro lado, Pedro. Ele estava cansado de um dia de pesca infrutífera, e de repente Jesus chegou para ele e falou: ali tem fonte. Ele jogou e colheu tamanha quantidade de peixes que aquilo encantou o coração dele. E ele disse: há poder nessa fala. Ele vê algo que nós não vemos. Ele soube onde estava o cardume. E Jesus convida para ele: vem, Pedro, agora segue-me tu, que eu te farei pescador de homens. Vocês acham que Pedro compreendeu o que Jesus estava falando com ele? Não. Pedro só viu naquela fala respeito e dignidade, oportunidade, que é aquilo que o trabalho nos dá. Então ele começou a seguir Jesus, completamente inexperiente, completamente vulnerável, um homem imperfeito como qualquer um de nós. E à medida que ele foi caminhando com Jesus, ele foi se assustando, porque de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. Pedro olhou dentro do seu coração humano e disse assim: isso o ser humano não é capaz de fazer, não. Se Jesus está fazendo isso, ele precisa provar, ele realmente deve ser especial. E ele testa Jesus, como a gente faz na nossa vulnerabilidade, a gente testa o amor. E o Jesus responde para Pedro: vem, porque Jesus tem o extremo esforço de nos fazer reconhecer que nós temos potência dentro de nós. Ele nos ensina o caminho de encontrar esta potência. Então ele faz com que Pedro coloque os pés sobre a água e comece a caminhar, com os olhos fixos nele. Mas então chega um momento que as águas começam a soprar bravias e o vento sopra forte. Pedro tira os olhos de Jesus, olha para as ameaças e naquele momento começa a afundar. É o que acontece conosco quando nós tiramos o olho do Cristo. Pois para enfrentar as nossas vulnerabilidades e ultrapassar as barreiras dos nossos potenciais humanos, nós precisamos nos sustentar em quem já percorreu este caminho, em quem conhece essa trajetória, em quem tem força moral para nos dar o sustento. Quando nós olhamos para as vozes que inibem o nosso potencial, aquela que diz: você não dá conta, você não pode, isso é pouco, mas você vai fazer isso? Mas quem você pensa que você é? Mas agora você está se achando. Quando nós começamos a dar atenção interior para aquelas crenças limitantes, aquelas vozes humanas ao nosso lado que inibem o potencial, nós começamos a naufragar nos nossos esforços de superação de nós mesmos.